Bom dia, meus amados. Hoje eu queria estudar um pouco mais a questão da união do poder da igreja com o poder temporal, ou seja, daquela que é a guardiã da verdade, que busca a verdade, se aprofundar nela, com a questão do poder político. Isso nós vimos que não deu certo historicamente. Mas alguém pode pensar, não deu certo porque alguns erros foram cometidos ao longo do processo. Mas se esses erros fossem evitados, daria certo a questão e formaria, o governo ideal, o governo, que teria o fundamento da igreja, a igreja buscando governar o mundo da melhor forma. Bom, por que isso, pelo menos aqui no plano terrestre, nós, com nossas imperfeições, não dá certo? Não é que não deu certo, mas não dará certo, não importa quantas tentativas forem feitas. Por quê, queridos? Porque quando a igreja, que busca a verdade, busca os princípios de Deus, se unge com um poder temporal, o que ocorre é um crescimento enorme, exponencial da soberba. Começa a se achar que, eu detenho a verdade e eu tenho o poder, então eu vou exercer esse poder de forma máxima. Isso acarreta diversos problemas. Primeiro, que a busca da verdade é interrompida. Nós comentamos que nós conhecemos em parte, como o apóstolo Paulo diz, que nós temos que sempre buscar mais a verdade. Agora, se a igreja tem o poder temporal, ela vai impor. A tendência é que ocorra isso, a tendência é que aquele que diz que tem a verdade e tem o poder temporal, a tendência é que isso se torne totalitário, se torne ditatorial, se torne opressivo. E com isso vai se impedir a busca da verdade. Não, eu tenho a verdade e ninguém mais pode debater. Quando não se tem o poder temporal, a única alternativa da igreja é o debate, é o convencimento, é a divulgação, é a proclamação, é o ensino. Agora, se tem o poder, para que eu vou ensinar? Não, eu vou impor, eu vou ditar as regras e cada um vai ter que obedecer. Quando esse não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é conscientizar as pessoas, ensiná-las para que elas, aprendendo o Evangelho dentro delas, o interior transformado, ela passe a praticar aqueles princípios na sua vida diária. Sem uma imposição externa, mas um convencimento interno. É isso que o Espírito Santo busca fazer, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa detenção do poder temporal muitas vezes tira a igreja dessa missão e faz com que cresça a soberba, achando que pode impor e mandar nas pessoas. É por isso que Jesus disse tão sabiamente: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, fazendo uma separação entre esses dois entes, entre esses dois poderes, para que um poder limite ao outro, para que não haja um totalitarismo. O poder temporal, o poder secular do governante, é limitado pela sabedoria da igreja, pelos princípios cristãos, e a igreja ela é limitada na sua questão de querer ditar regras, querer se impor pelo governante. É claro que isso também não é uma forma das mais perfeitas, tem os seus prós e contras, mas esses poderes separados tendem a manter a humildade de ambos. Quando a igreja detém tanto o poder da verdade quanto o poder temporal, nós vimos historicamente que formou algo totalitário. Da mesma forma, o governante, quando ele toma para si a verdade, nós vimos isso também na história, nos reinados absolutistas, quando a igreja, como eu citei, perdeu a sua moral, perdeu a sua autoridade por ter sido absolutista antes, o rei depois tomou esse absolutismo para si e também houve tragédias. E movimentos mais modernos, como nós vemos o nazismo, o fascismo, o comunismo, que quiseram deter esses dois poderes, dizendo-se o detentor da verdade e detentor do poder secular, e isso gera o massacre de qualquer opinião contrária. Então, isso é uma questão muito importante. Lembrando também que o governo temporal, o governante, ele tem que tomar decisões num tempo muito mais limitado, baseado em dias, baseado
tomar essa decisão em meses, no máximo. Agora, a igreja, ela pode debater assuntos por anos, por décadas, e já houve questões que debateu por séculos, para chegar à formulação ideal. Então você vê que até mesmo a natureza do debate é distinta. E, além disso, o Evangelho nos ensina que nós devemos provar todas as coisas e reter o que é bom. Um governante não pode fazer isso. Deixa eu testar todas as alternativas. Não, porque ele está já no campo da prática. A igreja não, ela pode pegar, provar todas as coisas, diversas teorias, né, analisar nos debates, nos concílios, nas averiguações, no confronto com a sabedoria das Escrituras e reter então o que é bom. Então veja, enquanto um vai analisando as coisas boas e ruins de cada coisa e retendo o que é bom num debate prolongado, num debate sério, o outro vai tendo que tomar as decisões no tempo que ele tem e aprendendo depois com a igreja, com aquele que tem o conhecimento cultural e intelectual com o tempo. Então veja que na própria natureza da tomada de decisão já é diferente, já são distintos. Então que a gente aprenda, até essa teoria mostra que a concentração de poder é sempre perigosa. Né? Como diz, né? O poder corrompe, o poder total corrompe totalmente. Porque gera soberba, a pessoa não vai querer o contraditório, não, vai se impor. Então essa é uma questão muito importante que a gente precisa ter cuidado, porque muitas pessoas defendem, né, um governante ligado à igreja. Hoje está ressuscitando isso. A Igreja Católica, por exemplo, já aprendeu que isso não dá certo. A Igreja Evangélica está temerosamente buscando isso. Não que eu não acho que um governante cristão seja uma boa, talvez seria muito interessante, mas desde que ele não seja um representante, um despachante da igreja, apenas um peão da igreja. Não, ele tem que ter a sua independência e aprender com a igreja naquilo que for possível, mas ele não pode ser atrelado de uma forma visceral com a igreja, porque isso acarreta problemas, tanto historicamente, como falamos na lição anterior, como estou mostrando aqui, teoricamente, isso não dá certo. E o próprio Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos fazer uma separação, queridos. Isso é importante. Até porque, para que os erros de um governante, que, como eu disse, por causa das decisões terem que ser num ritmo acelerado, de dias e de meses, ele vai errar. Agora, se ele estiver atrelado à igreja, adivinha quem é que vai receber a culpa do erro? A igreja. Olha só, o Evangelho de Jesus Cristo não funciona, olha só o que eles fizeram. Né? Tanto é que a Igreja Católica sofre disso até hoje. Por mais que ela tenha, inclusive, em diversos casos, pedido perdão por alguns erros cometidos, mas ela sofre, às vezes, a má fama disso. A Europa, hoje, em boa parte, abandonou o cristianismo por causa de erros que ocorreram no passado que desmoralizaram. Então, esse atrelamento é muito perigoso, porque governantes vão sempre cometer erros, e esse erro tem que ser do indivíduo. Se isso for levado para Jesus, para Deus ou para o Evangelho, isso leva ao ceticismo, leva ao ateísmo. Então é muito perigoso. Então tem que haver essa separação, queridos. Isso é crucial, até mesmo para a defesa do Evangelho. Espero que tenha ficado claro. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.